Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos ao Senhor por este privilégio de estarmos aqui, para agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecermos a Deus, nossos colaboradores, os que têm se inscrevido no nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Aos queridos irmãos também que têm fazido parte aqui do Facebook, do Instagram. Deus abençoe a todos os irmãos que têm cooperado com esta obra, com este momento de reflexão da Palavra de Deus. É onde a gente possamos verdadeiramente termos uma palavra aos nossos corações para meditarmos cada dia que nós estamos viciando. A gente sabe que os momentos não estão sendo fáceis. Cada momento da nossa vida, cada momento que a Igreja do Senhor vive aqui na terra, estamos pedindo misericórdia a Deus para que possamos chegarmos lá. Não está sendo fácil vivenciarmos nossa vida como cristão, como exemplo, como sal desta terra e luz deste mundo. A gente está vendo as circunstâncias que estamos passando no dia a dia da nossa vida. O cristianismo cada vez mais está se embaraçando com as coisas desta vida. Os povos estão se conformando com as coisas erradas, com as coisas que Deus não está presente, mas que possamos pedir misericórdia ao Senhor para que o Senhor nos ajude a ser fiel, a estar diante da sua palavra, para que possamos entrarmos pelas portas, para que possamos alcançarmos a promessa de Deus. Como nós observamos, é por isso que Jesus disse que olhai-vos para o autor e consumador da nossa fé. Porque nem todos que se diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Muitas pessoas estão se enganando, se achando que estão enganando a outros, enganando a Deus, mas ninguém consegue enganar o Senhor. Mas as próprias pessoas estão enganando a si próprio pelas suas corrupções, pela sua vida que não está diante da presença de Deus. Mas louvamos ao Senhor, que o Senhor, Ele não vem buscarmos aparentemente, Ele não vem buscarmos nosso título, Ele não vem buscar nossas posições, mas Ele vem buscarmos aqueles que são fiéis, aqueles que verdadeiramente renunciaram às coisas deste mundo, renunciaram àquilo que desagrada ao Senhor, para buscar a verdade, porque a verdade ela tem libertado, ela tem transformado nossa vida, ela tem revelado aquilo que não agrada ao Senhor. E os conformismos, as coisas que o mundo está nos apresentando diante do pecado, diante das coisas que muitos estão agora relaxando, estão esquecendo que Deus é justo, que Deus é Senhor, que Deus é Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, que nos chamou e nos deu nome, nos deu trito, nos deu uma oposição para lhe servi-lo, para adorarmos. Porque não tem coisas melhores. Bom é a gente podemos honrar o Senhor, podemos dar o nosso, tudo que nós temos para Deus, para que possamos verdadeiramente agradar a Deus. Mas as pessoas estão fazendo o inverso, estão mais agradando aos homens e desagradando a Deus. Estão pensando que estão diante da vontade do Senhor, mas totalmente está fora daquilo que Deus ensinou através das suas escrituras. Muitos falam de amor, muitos pregam sobre o amor, muitas vezes traz palavras de consolo, mas não vivem verdadeiramente aquilo que se prega. Mas Deus, Ele não vê o que os homens veem. Deus, Ele vê por dentro, Ele vê o coração. Estamos passando uma fase difícil, de que muitos cristãos estão passando por este momento difícil, por estas situações, esse racismo, onde muitos estão passando por desprezo, passando por momento de julgação, mas que possamos alegrar-nos, porque quando a gente alegra a Deus,
Quando a gente estamos na vontade de Deus, o inimigo trabalha de uma maneira para querer nos entristecer, para querer nos parar, para querer que a gente desista da nossa fé, porque nós estamos dando fruto. Você está dando fruto. Você é alguém que está brilhando entre a escuridão. E o diabo, ele não gosta dessas coisas. Ele quer que verdadeiramente se corrompamos, que possamos ficarmos conformados com as coisas desta vida, vivenciar nossa vida como Jesus não existisse, como nunca vai haver arrebatamento. Poucas pessoas acreditam mais que um dia a gente vai sair daqui, porque devido a essas circunstâncias, a infrieza espiritual, a incredulidade das pessoas, as situações que cada vez mais está levando à decadência da igreja do Senhor. Mas que possamos clamarmos por socorro, que possamos clamarmos por misericórdia de Deus, para nos ajudarmos a levantarmos, para que possamos verdadeiramente voltarmos aos princípios da palavra do Senhor. Estamos distantes de Deus, passamos pelo momento difícil da nossa vida. Quantas pessoas vivenciaram um momento de luto? Quantas pessoas passaram por momentos de uma dificuldade, achando que ia morrer? Muitos se foram, muitos perderam a sua vida devido a esta Covid-19. Mas isso poderia servirmos de lições, poderíamos aprendermos, poderíamos cada vez mais entendermos que possamos mudar, melhorar a nossa vida como crente, como cristão, porque nós somos um povo eleito, escolhido, separado. Nós não somos daqui, a nossa morada não está aqui, mas muitos enfriaram, perderam essa esperança, estão mais dando a credibilidade às coisas materialistas, estão buscando cada vez mais as suas ambições, o seu eu, a sua ganância, aquilo que muitas vezes o Senhor nos ensinou, que possamos melhorar nossa vida, sermos como uma criança, porque aqueles que verdadeiramente têm esses princípios poderá herder o reino do céu. Mas cada vez a gente possamos olharmos e vermos que estamos distante do nosso Pai. Mas ainda há solução, ainda há esperança. Nós possamos voltarmos, porque quando nós vemos o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei, sararei, perdoarei os seus pecados. É tempo de a gente fazer uma respectativa, é tempo de a gente pedirmos que Deus nos quebrante, que Deus nos transforme, que Deus tire aquilo que desagrada ao Senhor da nossa vida. A gente não pode se conformar, a gente não pode verdadeiramente se aproximar com o pecado. Parece que o pecado não existe mais. Apenas as pessoas julgam pecado como um corte de cabelo, como uma mulher que veste uma calça, como muitas vezes alguém se prostitui, quando muitas vezes alguém comete um delito e diz que isso é pecado. Pecado, se fosse se basear só nessas transgressões, seria pecado. Mas pecado é algo que tem prejudicado a vida espiritual de muitos. Tem muitas vezes trazido consequências, doenças espiritual. Quantas pessoas estão neste momento fria, perderam o contato com Deus, perderam muitas vezes a alegria de estar na presença do Senhor por causa das transgressões. Pecado não só se baseia em apenas apenas se prostituir, mas pecado, meu querido irmão, é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é ao contrário à palavra do Senhor. Eu não posso sermos um juiz, julgar meu irmão, pisar meu irmão, humilhar meu irmão. Não, isso também é pecado. Eu não posso falar mal também do meu irmão. Eu não posso impedir muitas vezes a obra que Deus tem na vida do nosso irmão.
Tudo isso é pecado, porque se levantamos contra a justiça de Deus, praticamos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor está voltando. Antes dele voltar, ele vai passar a vassoura, vai fazer uma limpeza, vai botar a casa em ordem, vai colocar tudo que está fora do lugar, no lugar, porque assim não pode ficar. Nós precisamos urgentemente, precisamos corrermos, não para uma carreira, não para uma posição, mas correr para os pés do Senhor, buscarmos a sua face, antes que seja tarde demais, porque só nome não vai levar ao céu, mas que vai levar ao céu, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma vida no altar, é uma vida verdadeiramente temente a Deus, obediente à sua palavra, para que possamos chegar lá, para que possamos alcançar de Deus o perdão, o amor, as misericórdias de Deus. Sei que muitas pessoas estão agora poluídas com as suas mentes de uma maneira para, muitas vezes, as pregações que estão sendo agora só de prosperidade, pregações que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Mas como é que Deus vai fazer e vai acontecer em nossas vidas se nós estamos agradando ao Senhor? Como é que Deus vai operar em nossas vidas? Como é que as bênçãos de Deus vai operar se muitas vezes a gente não está dentro da vontade de Deus? Mas lembre, o arrebatamento vai acontecer. Vai ser num momento que muito não espera. As pessoas estão aí cada vez mais desenfreadas, estão cada vez mais despreocupadas com a sua vida, estão mais verdadeiramente se realizando diante das coisas que o mundo oferece, diante destas situações que as pessoas estão agora buscando poder, autoridade, ganâncias por causa do dinheiro. Mas lembramos uma coisa, Jesus está voltando. Jesus, ele quer fazer uma obra nova em nossas vidas, mas há um momento que precisamos abrir o nosso coração, pedir que Deus venha nos direcionar, nos ajudarmos, nos orientarmos, para que possamos verdadeiramente termos o que o Senhor nos ensinou. Já pensou se o Senhor ele não entrasse na casa de um publicano? Porque nós observamos que os judeus odiavam os publicanos. Eram pecadores, eles se achavam mais santos do que Deus. Quantas pessoas se acham mais santos do que Deus? Quantas pessoas que se acham mais policiadas do que Deus? E muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, as pessoas que se acham desta maneira, eles precisam fazer uma reflexão, eles precisam meditar. Já pensou se Jesus não chegasse perto de um leproso? Como é que aquele leproso teríamos uma oportunidade de ser curado? Apenas pela palavra? Mas Jesus quis fazer algo mais excelente. Jesus quis mostrar que não havia diferença, não havia rejeições. Deus ele não faz decepções de pessoas, mas as pessoas fazem decepções com aqueles que muitas vezes Deus tem trabalhado. Muitas vezes aquele que Deus tem feito coisas grandes na vida daquelas pessoas, mas muitas vezes quando é um irmão humilde, uma irmã humilde, quando é uma irmã simples, que não tem uma vocação, que não tem muitas vezes um tom para louvar o Senhor, mas está ali pela misericórdia de Deus, e muitas vezes as pessoas rejeitam, as pessoas desprezam, as pessoas muitas vezes se acham mais importante do que o outro. Mas Jesus ele não achou mais importante do que ninguém. Ele foi até aquele leproso, tocou naqueles leprosos e deu cura e fez milagre. Jesus ele foi na casa daquele publicano, onde as pessoas não queriam ir porque achava mais santo, achava que estava mais santo do que aquele publicano. Mas Jesus ele não veio para os santos. Jesus ele veio para os doentes. Jesus ele veio curar o pecado. Jesus ele veio restituir as nossas vidas. Não foi para destituir, não. Jesus ele veio para restituir. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus ele veio para alegrar os nossos corações de tristeza, de angústia, de momentos infelizes, de momentos que
Muitas vezes o pecado tem sucumbido a vida do homem, levado o homem muitas vezes a situações caóticas, a situação deprimente. Quantas pessoas que tiram a sua própria vida não é simplesmente por alguma coisa e sem motivo nenhum. Há motivo. O pecado, ele tem consumido, ele tem muitas vezes trajado situações na vida do ser humano. Quando ele se encontra num quadrado, não há saída para ele, não há solução por causa das consequências. Ele pensa até tirar sua própria vida. E nós observamos que isso também tem atuação do inimigo da nossa alma. Quando muitas vezes ele leva o ser humano a zero, ao fundo do poço, e começa a dizer: olha, não tem jeito, a única solução é você tirar a sua própria vida. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, Deus é a solução, Deus é a esperança. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos dar saúde, Ele veio para nos trazermos um fardo leve, para nos aliviarmos do pecado, para nos trazermos alegria em meio à tristeza, em meio às angústias que vivenciamos neste mundo. A gente vê que cada vez mais as situações estão precárias. O mundo já não sabe o que está acontecendo. As pessoas estão aí feito um zumbi, andando para um lado, para o outro, sem muitas vezes entendermos as situações que estão acontecendo. Julga até os políticos, julga muitas vezes aqueles que estão no poder, julga muitas vezes a autoridade, mas não consegue entendermos que nós precisamos de Deus. O que não vai nos trazermos verdadeiramente paz, o que vai nos trazer verdadeiramente a felicidade de nossas vidas, não é termos um carro na garagem, não é podermos verdadeiramente termos saúde para gozarmos nossa vida, temos uma juventude eternamente para poder mostrar as nossas belezas, mostrar nossas vezes os nossos corpos. Não é isto que vai nos trazermos a felicidade, a tranquilidade, a paz em nossa vida, mas que possamos chegarmos a Deus, que possamos buscarmos de sua presença, se aproximar de Deus, vivenciarmos nossa vida para o Senhor, dedicarmos nossa vida. É dele que vem a nossa esperança, é dele que vem o consolo, é o Senhor que te dá o pão na tua mesa. Muitas vezes, pessoas que passam necessidade, mas o Senhor, Ele tem provido alimento, o Senhor tem provido, muitas vezes, escape para aquelas pessoas poderem ter ali o seu alimento, mas muitos não reconhecem isso, não entendem essas situações. Mas que o Senhor nos ajude, meu irmão, minha irmã, que possamos se aproximarmos de sua presença. É tempo de voltarmos ao primeiro amor, às primeiras caridades. É tempo de a gente podermos sermos uma igreja edificada, preparada, adornada, porque nós observamos que quando um casal está se preparando para casar, a noiva ela não se veste simplesmente de todo jeito, de toda maneira para se encontrar no altar. A noiva ela tem um preparo, ela tem que se adornar, ela tem que verdadeiramente se policiar a sua vida para ser entregue na mão do noivo. Aleluia. Assim é a igreja do Senhor. Estamos sendo policiados, estamos sendo preparados. A gente não pode se afastar da presença de Deus em momento nenhum da nossa vida. A gente não pode verdadeiramente deixarmos de buscarmos o Senhor pelas coisas que muitas vezes o diabo tem colocado, e muitos estão aí embaraçados, muitos estão aí verdadeiramente brigando um com o outro, estão mostrando que é o poderoso, que alguém que está verdadeiramente fazendo o que quer, como quer, achando que é o dono, mas que possamos entendermos que o dono é Deus. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele que faz da maneira como quer nossas vidas, mas que somos servos, estamos para servir, estamos ali prontos para sermos servos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos embaixador, para pregoarmos a sua palavra, para pregarmos o reino do céu,
que está preparado, está próximo de chegar aos últimos momentos da nossa vida, mas que o Senhor nos ajude nesta manhã a entendermos, a compreendermos. Lembre, o Senhor está voltando, está mais perto de que muitos pensam. Pensa que Jesus ele desistiu de voltar. Ele não desistiu, porque a sua promessa ela não falha. A sua promessa ela não invalida, ela não perde garantia. Possa se passar milhares de anos, possa se passar trilhares de anos, mas o Senhor vai cumprir. Se é nessa geração, se é na próxima geração, mas um dia vai acontecer desespero, vai acontecer momento que as pessoas vão dar de um lado para o outro e vão querer entender acontecer o que está acontecendo muitas vezes na terra, por tantas lamúrias, por tantos gritos, por tantos desespero, pessoas que vão querer tirar sua própria vida, porque muitas vezes vão entendermos que isto é o que muitas vezes nós anunciamos, nós pregamos, nós falamos que um dia Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. É tempo de preparação, é tempo de a gente podermos ajustar os nossos pés, mas eu creio que antes disso o Senhor, Ele vai policiar a sua igreja, Ele vai preparar a sua igreja, Ele vai adornar a sua igreja, porque do jeito que está, as intrigas, as invejas, as perseguições, as nossas perseguições não é com o outro, não é muitas vezes pela posição, as nossas intrigas muitas vezes não é porque alguém está sendo melhor do que o outro, porque alguém prega melhor do que o outro, alguém canta melhor do que o outro. Isso o diabo está colocando na tua mente. Te acorda antes que seja tarde demais, antes que o Senhor, antes que a senhora perda o equilíbrio, a oportunidade de entrar no céu. Nós não podemos vivenciarmos nossa vida de conflito com o nosso irmão que está ao nosso lado, que servimos ao mesmo Pai, ao mesmo Deus. A nossa briga, como nós observamos Paulo descrevendo a igreja, nós vemos que Paulo diz, Filipe, nós vemos que Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as principados e as potestades. O diabo está colocando, muitas vezes semeando, usando você como instrumento dele, para semear contenda, para semear dissensões, para semear inveja, para semear ódio, muitas vezes levantar calúnia contra seu próximo, para querer ver a derrota, o fracasso, para se alegrar. Muitas vezes tem pessoas que se alegram no fracasso do seu irmão, mas que possamos se converter para Cristo, que possamos se convertermos para entrarmos no reino de Deus, porque do jeito que estamos, nós não vamos entrarmos, nós não vamos chegarmos desta maneira. Ou a gente servimos a Deus com fidelidade, com amor, pregamos aquilo que vivenciamos, ou apenas vivenciamos a nossa vida aqui na terra, como Jesus nunca voltasse. Mas eu te digo uma coisa, Jesus vai voltar. É como essa parábola, no capítulo 25 de Mateus, nós observamos que, então, o reino do céu é semelhante às 10 virgens, o que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro dos noivos, do esposo. E 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram loucas. Mas as loucas tomaram suas lamparinas e não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levantaram azeite em suas vasilhas, e com elas as suas lâmpadas. Entrando o esposo cornejou, todas dormiram, mas à meia-noite ouvi-se clamor, aí vem o esposo, e saíram ao encontro todas aquelas virgens, e se levantaram, se prepararam, mas as suas lâmpadas, as loucas disseram prudentemente, dai-me um pouco de azeite, porque a nossa lâmpada vai se apagar.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso o que nos falte a nós, mas vós ide, entendemos, porque vende e comprai-vos, para que vós, aleluia. E nós observamos que esta parábola, quando Jesus, ele trazendo aos discípulos e aquelas pessoas que lhe rodeavam, e observamos que Jesus, ele, por sua simplicidade, trazendo uma maneira mais simples para que as pessoas pudessem entender e compreendermos que a vida do crente, elas têm que estar preparada, tem que estar verdadeiramente pronta, vigilante, para que possamos verdadeiramente ouvirmos a voz do noivo. E nós observamos que Jesus, ele prepara os discípulos, prepara aqueles irmãos que estavam ali, escutando os seus sermões, as suas pregações sobre o seu reino. E muitas pessoas começaram a escutarmos o que Jesus estava falando. E nós vemos que as ilustrações, ele fala mais simples possível, que o reino de Deus é semelhante com as 10 virgens que tomaram suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus, ele estava mostrando as origens, as situações que o evangelho que ele pregoava, o evangelho que nós estamos iniciando. Há duas igrejas, uma que vai, uma que fica. Há duas igrejas, uma está se preparando, a outra está não vigilante, está despreparada. Mas o Senhor está nos alertando, está nos trazendo para nós estas ilustrações, que o reino do céu é semelhante com as 10 virgens, que tomaram sua lâmpada e saíram ao encontro do esposo. Mas 5 delas não estavam verdadeiramente preparadas, estavam nércias, estavam desapercebidas, achando que nunca ia acontecer este momento de um encontro com aquelas noivas. Todas elas se vestiam igual, eram as mesmas características, eram os mesmos princípios, as mesmas doutrinas, os mesmos ensinamentos. Mas possamos observarmos que Jesus, ele revela entre esta parábola a igreja do Senhor, que ela deve estar preparada. Não é só a veste, não é apenas muitas vezes entendemos e compreendemos que a vida, que nós cristãos vamos para o céu, mas devemos preparar. E nós vemos que as loucas tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Estava desapercebida, estava despreocupada. Quantos cristãos estão agora neste momento desapercebidos? Estão agora nos seus deleitos carnais, estão agora nos seus deleitos, muitas vezes, dos seus prazeres, das suas situações de sua vida. Mas quantos estão agora no círculo de oração, buscando, orando, se preparando? Muitas vezes são criticados, são falados, são pessoas que muitas vezes falam: para que você está na igreja todos os dias? Porque você está verdadeiramente no ciclo de oração? E muitas vezes são criticados, porque muitas vezes são criticados, muitas vezes por se achar mais santo do que o outro. Mas não, elas são aquelas virgens que estão buscando o azeite, estão se preparando para o encontro do Senhor. Mas enquanto as loucas, elas estão desapercebidas, elas estão muitas vezes andando os caminhos que desagradam ao Mestre, estão caminhos que muitas vezes não estão adequados à palavra do Senhor, estão despreparadas, porque as loucas, elas não têm preparo, elas não têm uma visão espiritual. Muitas vezes elas estão envolvidas em picuinhas, coisas que desagradam a Deus. Mas as preparadas, as 5 prudentes, a sua vida verdadeiramente é agradar a Deus. Não é agradar a João, não é agradar a Maria, não é agradar a Pedro, não é agradar a José, não. Mas as virgens prudentes, a sua vida era dedicar a Deus, dedicar a palavra do Senhor. Quando você dedica a palavra, quando você dedica verdadeiramente na vontade do Senhor, você é criticado,
você é perseguido, você é tido como crente muito santarrão, crente que quer ser, só quer aparecer, mas muitas vezes passa por esses obstáculos. Mas o importante é agradar a Deus. Às vezes são perseguições, pessoas que dentro das suas congregações se levantam para perseguir, para lhe ver triste, para lhe ver angustiado, para lhe ver muitas vezes abatido, porque você está dando fruto. Você é o instrumento de Deus que está agradando ao Senhor. E quando o crente ele agrada a Deus, ele passa por este momento. Os próprios irmãos é que muitas vezes querem botar para fora, querem matar, querem muitas vezes andarmos em situações para que aquele crente ele pare. Mas se você quer ter a presença de Deus, se você quer ter a intimidade do Senhor, sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus com propósito, entregue a tua vida ao Senhor e confia, porque o mais Ele fará. Descansa nele, aleluia, a esperança. Você está passando por isso, você está sendo muitas vezes humilhado, você está passando muitas vezes situações difíceis, são você esquecido, você muitas vezes não tem oportunidade, muitas vezes passa como se fosse um animal, as pessoas lhe maltratam, as pessoas lhe perseguem, mas não sabem que isto é pecado. As pessoas não entendem que isso também é pecado. Você não pode pisar no seu irmão, você não pode humilhar seu irmão, você não pode perseguir seu irmão. Isso é pecado, isso desagrada a Deus. O Senhor nos ensinou a nos perseguir um outro não, mas possamos observarmos na carta de Hebreus que fala seguirmos a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Não é apenas verdadeiramente, ó, quão bom suave é que os irmãos, não, mas que possamos seguirmos a paz com todos. Não é só aqueles que estão nos presentes, não é só aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes com tantas bajulações, com tantas coisas, muitas vezes nem Deus ele consegue bajular, nem Deus ele consegue muitas vezes tapear, não, mas muitas vezes é fulano, cicrano, beltrano. Isso desagrada a Deus. Sejamos crentes, sejamos fiéis, Senhor, porque a nossa vida depende da nossa vida espiritual a estar preparado. Não seja apenas agradar as pessoas que lhe agradam, não apenas que sejamos pregador de aparência, falar de amor de aparência, mas que possamos seguirmos a paz com todos, é com todos. Muitas vezes é aquele que nos incomoda, muitas vezes é aqueles que muitas vezes não está perto da gente, não, mas a gente deve abraçar, a gente deve amar, porque nós observamos Jesus quando os discípulos estavam brigando um com o outro, querendo ser quem era maior, quem era melhor. Jesus pegou uma criança e põe no meio daquele discípulo e disse: aquele que quiser herdar o reino do céu tem que ser como uma criança. A criança ela não tem maldade, ela não tem malícia, ela não tem perversidade nenhuma. Ela muitas vezes briga naquele momento, mas depois está todo mundo unido, está todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo, nem parece que houve briga, nem parece que houve confusão, mas que Deus preencha nosso coração de amor, que Deus preencha a nossa vida de verdadeiramente uma vida diante de Deus, porque nós somos uma nova criatura. O nosso velho eu tem que morrer. Nós estamos crucificados com Cristo. Só entra lavado, remido, crucificado para alcançarmos a promessa de Deus. Vamos vigiar, vamos orarmos ao Senhor, abrir os nossos olhos para que possamos termos a paz. Já pensou uma igreja que todos tenham a sua paz, que cada um tenha a união? Que coisa maravilhosa! Aí a presença de Deus se manifesta entre nós. Muitas vezes Deus se alegra também de ver a igreja unida, de ver os irmãos unidos, de ver os obreiros unidos.
Mas o diabo está por aí, semeando contenda, dissensões, para que as igrejas venham esfriar, para que as pessoas perdam o amor, para que as pessoas perdam a graça. Mas o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus nos garante vitória, que possamos voltarmos, aleluia, a esse princípio, seguirmos a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que Deus tenha de misericórdia da nossa vida, que possamos sermos o sal deste mundo, a luz deste mundo, aleluia. Deus, Ele quer curar, Deus, Ele quer fazer paralítico andar, Deus quer fazer cego ver, assim como Ele fazia antigamente. Quantas pessoas Jesus Ele fez o paralítico andar, quantas pessoas Jesus Ele fez cego ver, porque havia verdadeiramente a presença de Deus, havia ali uma união, havia um só propósito, um só pensamento. E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42. Todos, aleluia, unanimemente estavam unidos na doutrina, no partir do pão, na comunhão. Não tinha divisão nenhuma, quem era melhor, quem era pior, quem era... Não, mas estava ali, aleluia, adorando a Deus, glorificando o Senhor, e havia temor. As pessoas, quando via os discípulos pregoando a palavra de Deus, e a gente vê exemplo de Pedro. Pedro era um ignorante, Pedro era uma pessoa explosiva, mas Jesus, quando Ele crucificou Pedro também, Pedro se tornou um vaso, um instrumento nas suas mãos. Não era Pedro que fez aquele milagre, não era Pedro que fez converter, aleluia, aquelas pessoas, mas nós observamos que quando Pedro começou a pregar, quase 3.000 pessoas se converteram para Cristo, porque estava, aleluia, unido. Havia o amor de Deus abundantemente, havia caridade, havia verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus atuando. Jesus não estava com ele, Jesus não estava ali naquele momento, mas o Espírito de Deus estava atuando na vida daqueles irmãos, e a presença de Deus era gloriosa. Mas que possamos voltarmos a esse princípio, pedirmos ao Senhor para que verdadeiramente haja, aleluia, esta união, haja verdadeiramente este privilégio. Não adianta a gente ter tanto conhecimento, não adianta termos uma posição, se não tivermos de acordo com a palavra do Senhor. A gente pode ter a posição maior que tiver, mas o que é importante é agradarmos a Deus. Eu agradeço a Deus pelos queridos irmãos, nossa irmã Cristina Martins, nossa irmã Clécia, nosso irmão Jeremias. Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos colaborado, nos ajudado, se inscrevido no nosso canal ali no YouTube. Peço aos irmãos que inscreva, nos ajude, para que possamos, nosso canal, ter mais oportunidade, que um dia que possamos pregarmos ali no YouTube, ter mais, alcançar pessoas que precisam de uma palavra, que precisam verdadeiramente de ouvir uma mensagem. A gente sabe que tem muitas pessoas que pregam, mas muitas vezes são pessoas que querem aproveitarmos, muitas vezes é a fama, achando que é Ele que sabe tudo, mas a gente não sabe de nada não, mas tudo que sabe é o Senhor. Mas que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Agradeço a Deus, aqueles que são inscritos, que não são inscritos, que o Senhor continue ajudando, divulgue, aleluia, mostre verdadeiramente a sua família, aos seus irmãos, aos seus amigos, aqueles que trabalhem. Nos ajude para que as pessoas possam se inscrever e o nosso canal possa verdadeiramente termos as condições de podermos pregarmos ali no YouTube para a glória de Deus. Quero colocar o nosso canal ali, Momento da Reflexão, aleluia, para a glória do nosso Senhor
Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos. Agradeço a Deus, irmão do Facebook. Agradeço a Deus, irmãos dali do Instagram. Deus abençoe a cada um, nosso querido irmão Djalma. Aleluia, Deus abençoe nossa irmã Poliana. Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado esse privilégio ali no Instagram. Somos agradecidos aos queridos irmãos. Deus ajude, em nome de Jesus. Quero agradecermos a cooperação. Quero agradecermos ao carinho dos irmãos. Somos gratos ao Senhor. Somos agradecidos a Deus pelas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.